Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos implementar novas funcionalidades para a nossa aplicação. O objetivo principal é a gente criar uma funcionalidade na qual a gente cria uma caixa de busca ou uma caixa de pesquisa, a gente digita ou termos relacionados a categorias ou termos relacionados ao título dos vídeos, e assim a gente consegue fazer um filtro de toda a nossa listagem total de vídeos para exibir somente aqueles vídeos que atendem o nosso critério de busca estabelecido lá na nossa pesquisa. Mas antes, o que a gente vai fazer? Nós fizemos um teste de hooks para testar o use state na aula anterior, porém a gente não fez a limpeza desses códigos que foram colocados. Então, dentro do nosso arquivo index aqui de home, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aquela variável nome digitado e a nossa função pegar nome, deletei. Vou apagar aqui as duas linhas, que é do comentário e da definição do hook. Deixar só essa linha aqui de espaço. E aqui dentro do nosso container, eu vou apagar o H2 com o input que foi criado. Apagar essas linhas de excesso. Vou selecionar essa área que está comentada. Vou fazer Ctrl, ponto e vírgula para tirar os comentários e vou salvar. Com isso, voltando para lá, a gente vai ter novamente a renderização das nossas categorias, com os títulos, tudo bem certinho. Tá? Então, a ideia é que a gente trabalhe com um componente de pesquisa. Eu não fiz o desenho do Figma para mostrar para vocês, não mostrei anteriormente, mas pensem da seguinte forma. A gente pode colocar a caixa de pesquisa no header, isso significa que a gente tem que fazer uma refatoração do nosso header. A gente pode colocar como um novo menu dentro do nosso header, ou seja, criar um novo link e criar uma nova rota para abrir uma outra página, ou seja, se a gente for criar como link, a gente vai ter que fazer uma outra página e aí a gente tem um pouquinho mais de trabalho. Bem como a gente pode colocar dentro aqui da página home, pode ser dentro da área do banner, daí a gente teria que refatorar ele, ou mesmo aqui nessa área do container, que tem a nossa listagem de categorias, que a gente também poderia fazer o mesmo esquema, a gente poderia colocar uma caixinha aqui, e daí a gente teria que refatorar essa parte da exibição das categorias. Tá? Lembrando que um pouco mais para frente a gente vai organizar para que isso tudo aqui fique em uma fileira só, para que a gente trabalhe com um carrossel, um slider para a gente poder mover esses cards para a esquerda, para a direita, para eles não ficarem ocupando duas ou mais linhas. Tá? Aqui no caso, por enquanto, são poucos vídeos, são 31 no total, e a gente tem no máximo categorias com duas linhas ou uma. Tá? Duas, uma. Basicamente assim. E nós temos aqui apenas 5 categorias, né? Que é geografia, como fazer e usar, astronomia e geografia, climatologia, meteorologia, vegetação e geologia e hidrografia. 5 categorias. Tá? Então a gente tem todas essas possibilidades. Eu acredito que uma opção interessante seria a gente criar um novo link aqui de pesquisa para abrir uma nova página, para abrir uma nova rota. E daí a gente já reforça esse conceito de criar novas páginas e tudo mais. Então aqui na nossa pasta Pages, eu vou clicar com o botão direito, vou criar uma nova pasta que vai ser de Search, que é busca ou pesquisa, que vai ser uma nova página. Lembre-se que quando você vai criar um novo componente, você tem que ter um index.js e tem que ter o arquivo de CSS dele. Então vamos lá, botão direito, novo arquivo, index.js e botão direito, novo arquivo, source.module.css. Daí, no nosso arquivo do source, basicamente o que a gente vai fazer? A gente precisa criar um componente funcional que é a nossa página source. Então, eu vou ter que criar uma function source e daí lá embaixo eu faço um export de full de source. Como a gente vai trabalhar com o CSS, a gente pode logo colocar o return aqui dentro. Eu finalizo aqui com ponto e vírgula, mas lembre-se que não é obrigatório, tá? Vou colocar aqui uma section. Vou definir aqui um class name para essa nossa área aqui do search. Então, styles.search. Styles.search. E vou fazer o import aqui desses styles. Import styles from, entre aspas duplas ou aspas simples, a partir do ponto que eu estou. Eu vou acessar source.module.css. Aqui no CSS, basicamente, a gente vai ter aqui source. Eu vou colocar aqui só por enquanto um display flex, tá? Da classe
Search. Beleza, então vou colocar aqui, por exemplo, como é uma página de pesquisa, né, então, pesquisar. Vou colocar por enquanto só uma tag H2, por enquanto só uma tag H2 aqui dentro. E daí, lembre-se que isso aqui a gente tem que usar como uma rota. Search vai ter que ser uma rota. Então eu vou aqui em routes ou routes, tenho que criar uma nova rota. Eu vou pegar essa rota aqui do watch.id, eu vou fazer assim, Shift Alt, seta para baixo para poder duplicar, e eu vou direcionar para uma rota chamada search, tá? Search, que vai para o meu componente search. Como ele não está aqui, eu vou adicionar ele. Observem que ele deu a sugestão de import, então eu vou clicar nele aqui, ó. Cliquei, ele já fez aqui, ó, search, que é o nosso item de pages. Beleza. Então, se eu vier aqui em cima, se eu digitar search e teclar Enter, ele tem que abrir a minha page search. Vamos ver aqui, ele está demorando um pouquinho a renderização, mas observem aqui, ó, apareceu pesquisar tranquilo, sem problema. Vou só mandar voltar aqui. Então tá funcionando. Então, em routes, basicamente eu só vou acrescentar mais uma rota. Por enquanto, né, a ideia principal desse nosso search aqui é a gente não passar na URL. Eu não vou trabalhar com use params lá em cima. Eu não quero trabalhar com parâmetros lá em cima. Eu quero basicamente trabalhar só mesmo criando uma rota. Beleza? Criei uma rota. Vou fechar, que eu não vou mais trabalhar com routes. Vou lá no nosso componente de header, index aqui do header. Lembre-se que a gente tem que criar um link para o source, né? Então, vou aqui nesse link aqui que tem do assistir. Então, eu posso fazer Shift Alt, seta para baixo. Ao invés de acessar barra watch, eu tenho que acessar barra search. E aqui seria pesquisar ou buscar. Lembrando que esse link aqui do assistir, eu até acho interessante que depois, se vocês quiserem, vocês poderiam até tirar ele, porque de certa forma, né, a gente clica aqui, na prática ele não está funcionando para nada, ele já está funcionando de forma interna. Quando a gente clica num vídeo, ele já abre para a gente poder assistir, tá? Ou então vocês podem deixar aí, depois a gente pode transformar ele na nossa lista de favoritos, ou de vídeos para assistir, né, que é a nossa lista de vídeos que a gente pode deixar para assistir depois, tá? Mas beleza, mas só para vocês terem a ideia. Então, já fizemos aqui a refatoração do header, já fizemos a refatoração das nossas rotas, tudo beleza, salvei, fechei. É só isso que vai ter no nosso componente? Não, lembre-se, as nossas páginas elas precisam ter um header, elas precisam ter um container e elas precisam ter pelo menos um footer para a gente manter um padrão. Então aqui dentro, observe, eu estou no index do search, que é a nossa página. Então nós temos aqui a seção que é o conteúdo principal. Teoricamente, o ideal é que a gente tenha um componente header. Apesar da gente estar repetindo isso aqui, existe uma forma header, que é um componente. Existe uma forma da gente não trabalhar esse processo de repetição. Inclusive, deixa eu selecionar logo todo esse conteúdo que vai ficar internamente. Vou fazer Ctrl X, vou colocar um fragment, e dentro do fragment é que eu vou colocar os conteúdos. Deixa eu só voltar aqui, vou colocar assim. Assim ficaria um pouco mais organizado, né? O fragment e ele. Ou então eu posso voltar uma tabulação, não tem problema. Então, header, e aí eu tenho a nossa seção de conteúdo, que eu poderia e posso colocar isso aqui dentro de um container, se eu quiser. E abaixo eu vou colocar o footer. Vou colocar aqui, footer, que é o nosso componente. Eu vou clicar lá em cima para ele poder fazer um import. Eu vou fechar aqui com a barra. Beleza. Então vamos testar para ver se está funcionando tudo tranquilamente. Então, assistir, home, pesquisar. Observem que a gente tem aqui um header e tem um footer. E observem que não está aparecendo bem legal porque é aquele esquema, né? O nosso section aqui está abaixo da header. O nosso header tem 68 pixels. Então eu tenho que vir bem aqui e fazer um padding top de... Se eu fizer 68 pixels, o nosso conteúdo vai ficar colado ali em cima, tá? Vai ficar bem no limite, que foi no caso aqui o pesquisar. Tá? E se a gente quiser deixar um espaço um pouquinho maior, a gente pode colocar 84, que aí ele dá um espacinho aqui como se fosse 16 pixels. Mas é só um detalhe. Eu vou colocar aqui 68, que é o tamanho padrão, em princípio. Beleza. E essa parte aqui do conteúdo, né? Como é que a gente pode fazer? A gente pode colocar essa nossa section dentro do nosso container. A gente pode chamar aquele nosso elemento container,
sem problema. Aqui, ó, eu só recortei, selecionei, recortei, container, aqui, ó, que é o nosso componente. Dentro do container a gente coloca esse source, que é essa nossa section aqui do pesquisar, porque ao colocar o container ele já vai definir uma cor de fundo, ele já definiu aqui uma altura padrão. Então a gente pode, a partir desse ponto aqui, a gente já tem a página com uma certa quantidade de conteúdo. Obviamente esse conteúdo aqui a gente vai expandi-lo, vai exibi-lo conforme uma série de conteúdos, mas a ideia é que a gente desenvolva aqui a nossa parte de pesquisa. Então preste atenção no seguinte ponto, pessoal. Eu preciso trabalhar com a pesquisa de dados. Lembrem-se, quando eu acesso meu home aqui, eu tenho uma listagem de vídeos e eles estão separados por categorias. Então eu posso criar um componente que faz a minha exibição da minha listagem de vídeos total, independentemente de categorias. Então eu posso criar um componente que vai fazer para mim uma lista de vídeos. E a partir desse componente de lista de vídeos, eu posso criar um componente de pesquisa, que é um componente de busca de vídeos nessa lista, que busca vídeos nessa lista. Então eu posso trabalhar com dois componentes. Então eu poderia colocar aqui um input com o type source, para poder trabalhar a pesquisa. Então aqui, ó, pesquisar, para eu poder trabalhar a pesquisa, para eu trabalhar o processo de pesquisas aqui todinho. Eu poderia fazer esse processo e a partir dos dados alterados aqui, ou seja, a partir do evento de onChange, eu fazer um filtro e a partir desse filtro eu conseguir exibir ali os meus dados, tá? Numa listagem de vídeos abaixo. Tá? Eu poderia fazer isso, só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar esse input dentro de um componente. A gente vai trabalhar com um componente que a gente vai ter essa caixa de pesquisa e vai exibir a listagem abaixo com base em critérios de filtros que a gente vai trabalhar. Mas antes, primeiro a gente vai criar um componente genérico que vai exibir para a gente uma listagem de vídeos. Deixa eu só recolher aqui as pastas. Depois de recolher todas as pastas, a gente vai aqui na nossa pasta de Components, nós vamos criar uma nova pasta que vai se chamar Video List. Esse Video List vai ser um componente nosso que vai exibir uma lista de vídeos. Ele é bem semelhante com o nosso componente Category, só que a diferença do Category é que ele está exibindo vídeos por categoria. Ele é bem semelhante ao Category, tá? Só que aqui no caso o nosso Video List, a gente vai exibir a lista de todos os vídeos. Tendo essa lista de todos os vídeos, aí a gente pode aplicar posteriormente filtros, sem maiores dificuldades. Então eu vou criar logo os dois arquivos que a gente sempre cria, o index.js, vou criar o videolist.module.css e vou criar aqui o componente básico, tá? E vou explicando para vocês. Function videolist return entre parênteses um export the full video list, uma linha em branco pelo menos. Vou fazer aqui um import de styles from ponto barra videolist.module.css. Aqui dentro a gente vai criar uma section com class name entre bigodinhos styles.video, tá? Que aqui no caso na verdade é vídeos, porque a gente vai exibir uma listagem de vídeos. Dentro do nosso return, nós vamos basicamente exibir aqui dentro de um fragment, nós vamos exibir a nossa tag h2, que vai exibir o número total de vídeos que a gente tem, se é um vídeo ou se é 2 vídeos, tá? A gente vai fazer essa exibição e abaixo a gente vai criar uma section que dentro dela a gente vai trabalhar com a seguinte class name entre bigodinhos styles.videos no plural. Aqui dentro a gente tem que gerar a nossa lista de cards. Nós já vimos que para gerar a lista de cards de vídeos, na prática o que a gente precisa? A gente precisa pegar aquele nosso arquivo JSON, que aqui se chama vídeos.json, e a gente precisa fazer um mapeamento dele.
Tá? Então, vamos fazer aqui um import de vídeos from, entre aspas, ponto barra, JSON, barra, vídeos.json. Então, a gente precisa fazer um mapeamento desses vídeos. Então, a gente vai receber eles aqui dentro, eu vou colocar entre bigodinhos de forma desestruturada, eu vou receber aqui vídeos, e vou receber aqui um empty heading, que é como se fosse um cabeçalho vazio, que a gente vai usar para preencher aqui dentro, tá? Empty heading. Então, aqui vai ser o parâmetro do cabeçalho que a gente vai preencher, e aqui vai ser a nossa listagem de vídeos, que a gente vai gerar através de um map. A gente vai fazer o mapeamento dos nossos cards, então a gente precisa basicamente fazer aqui dentro desse nosso JSX, dizer que de vídeos, que a gente está recebendo aqui, ó, vídeos, a gente precisa fazer um map, cada elemento dentro desse nosso mapeamento vai se chamar vídeo, e a gente precisa exibir um card com as seguintes properties. A gente precisa ter um vídeo.id, um ID, recebendo esse vídeo.id, e uma key, também recebendo o vídeo.id. E vamos observar aqui só um detalhe, eu só coloquei, acredito aqui, uma a mais. Beleza, deixa eu só observar. Então, card. Então, eu vou criar um card usando o ID do vídeo e a chave que vai ser o ID do vídeo, para cada vídeo nosso que for mapeado. A gente vai fazer um mapeamento geral aqui, ó, desse componente. Então, o video list vai receber uma listagem de vídeos e depois vai fazer o mapeamento. Então, a gente vai ter ali o return. Aqui o card não está funcionando porque ele não está definido. Então, eu vou clicar Ctrl espaço e vou fazer o import de card. Então, aqui ele não está aparecendo porque ele colocou um D a mais. Ó. Observe aqui, já saiu o erro. Observem que eu nem precisei importar o vídeo aqui. Eu nem precisei, porque ele não vai ser passado daqui para cá, ele vai ser passado onde a gente for usar ele. Então, beleza. Observando aqui, a gente tem um video list, que é um componente que vai exibir uma lista de vídeos. A gente vai passar um array de objetos, que a gente pode receber de vários lugares. Esse array de objetos vai ser o array de vídeos, que a gente vai mapear e gerar um card para cada um deles. Beleza, essa é a referência principal. Tá, então deixa eu ver aqui, os vídeos estão aparecendo, aqui está o título, empty, tá? Então, por enquanto, desta forma. A gente vai ter que fazer uma regra de negócio na parte de cima aqui dessa nossa função para poder fazer essa manipulação desse empty heading. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Dentro da nossa função, antes do return, eu vou colocar as seguintes instruções. Eu vou criar uma constante chamada count, que é para eu contar a quantidade de vídeos. Tá? Eu poderia colocar quanti vídeos, qtd vídeos. Então eu vou dizer que dessa minha listagem de vídeos que eu estou recebendo, eu quero saber qual é o length. Length é TH, tá? É uma das palavras mais difíceis da gente lembrar como que faz a grafia em inglês. Então, nós temos uma constante chamada count, que vai ser basicamente aqui para a gente, da nossa listagem de vídeos, eu quero saber qual é a quantidade de vídeos que tem, que é o nosso length. Eu vou criar uma variável chamada heading, que seria para definir o nosso conteúdo do cabeçalho. O conteúdo do nosso cabeçalho vai ser o nosso empty heading. O nosso empty heading. Então, o empty heading é passado aqui inicialmente. Se for vazio, começa com vazio. Se for com um texto, ele recebe um texto. E esse heading é passado aqui para dentro do H2. Só que tem o seguinte, eu preciso fazer uma verificação aqui relativamente simples. Eu preciso verificar se o meu count é maior que zero. Se o meu count for maior que zero, eu quero criar aqui uma const chamada nom, que é de pronome. Nessa const eu vou armazenar o resultado da seguinte expressão. Eu preciso saber o seguinte, se no count o número for maior do que zero, quer dizer que eu tenho vídeos sendo exibidos, um ou mais vídeos. Tá, beleza. Se eu tenho um ou mais vídeos, agora eu tenho que saber se eu tenho que escrever aqui dentro a palavra vídeo no singular ou a palavra vídeos no plural. E eu vou fazer a seguinte verificação. Se o meu count for maior que 1, então eu quero colocar aqui a palavra vídeos. Observe, no plural. Se eu tenho mais do que um vídeo, eu tenho 2 ou mais, então é no plural. Se não, que no caso eu tenho que colocar uma interrogação aqui, desculpa, que aqui eu estou trabalhando com if ternário. Então, se o meu count for maior do que 1, então eu escrevo a palavra vídeos aqui no nom,
que é no nosso pronome. Se não, eu escrevo a palavra vídeo no singular. Aqui eu poderia finalizar com ponto e vírgula ou não. Daí, o nosso heading, ele vai receber o quê? Eu preciso pegar o count e juntar com o num. Count é o número e o num é o, no caso, se vai ser a palavra vídeos no plural ou no singular. Eu posso trabalhar aqui com template literals. Eu posso trabalhar aqui colocando as frases e daí eu coloco naquele esquema dos bigodinhos, como a gente já vem trabalhando e já aprendeu isso, né? Então eu passo primeiro aqui o count, dou aqui um espaço e o outro, né, depois desse espaço, eu coloco aqui o num. Então observem, o nosso heading, que é o nosso cabeçalho, que a gente está escrevendo o conteúdo do nosso cabeçalho, vai ser o número e a palavra vídeos ou a palavra vídeo. Beleza, então a única coisa que tem diferente aqui, deixa eu até dar um delete para poder dar uma subida, pra deixar um pouco mais encostadinho. Isso aqui foi um conjunto de regras que eu fiz para a gente poder fazer a manipulação da exibição desse título aqui. Inclusive isso poderia ter sido feito fora, né? A gente poderia externalizar isso aqui, mas beleza, até este ponto aqui. Então já tenho um video list, que é um componente que vai exibir para mim toda a minha lista de vídeos a partir de uma listagem que eu passar para poder ser mapeada. Vamos lá no nosso componente que foi criado de pesquisa, que é o nosso search. Aqui no search, no index, aqui ao invés desse input, por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, esse nosso video list. Vou clicar aqui para poder importar ele, barra, vou fechar. Mas lembre-se que o video list, se eu posicionar a seta, ele pede para mim duas coisas. Ele pede uma props chamada vídeos e ele pede uma props chamada empty reading. No caso, esse empty reading ele é opcional. Se eu não declarar nada, ele vai como vazio, indo como vazio, ele só vai ser alterado se eu tiver ali uma manipulação de dados internamente. E vídeos é essencial. Se eu não tiver a listagem de vídeos, eu não vou ter o que mapear. Se eu não tiver o que mapear, eu não vou conseguir exibir nada em tela. Beleza, então eu preciso ter vídeos. Preciso dizer que a minha props vídeos vem de vídeos. Esse nome vídeos, agora sim, eu tenho que fazer um import de vídeos from, entre aspas, barra, json barra vídeos.json. Agora sim, esse vídeos eu estou passando como um valor dentro aqui da minha props do meu video list. Beleza, então tem aqui o pesquisar, tem aqui meu video list que está dentro do nosso search. Então se eu vier aqui para a minha aplicação, percebam que já aparece aqui para mim pesquisar, aparece aqui 31 vídeos, porque eu tenho agora aqui 31 vídeos na minha listagem e aparecem todos eles, todos os vídeos. Inclusive, se eu clicar, eles podem funcionar o play sem problema. Vou voltar aqui para pesquisar para não dar o play não ficar soltando aqui o áudio. Está um do lado do outro aqui porque a gente está trabalhando com display flags. Lembrem-se, no CSS do nosso search, a gente trabalhou com display flags. Então eu vou abrir aqui o CSS do search. A gente está aqui com display flags. Se eu colocar aqui flags direction column, que é a direção em colunas, vai ficar um embaixo do outro. Então, pesquisar, tem aqui 31 vídeos e aparecem os vídeos. Estão vendo aqui, ó, apareceram os vídeos. Para que esses vídeos fiquem um ao lado do outro e que eles quebrem, aí a gente tem que fazer aquele esquema de formatação. Mas vamos por partes aqui. Beleza. Então, o nosso componente aqui, video list, o video list, a gente tem aqui uma section chamada vídeos. Então, o nosso componente video list tem uma section chamada vídeos. Então aqui, ó, eu não fiz formatação nenhuma ainda nela. Então eu vou aqui, ó. Eu tenho uma classe chamada vídeos. Eu posso definir um display flex. Assim vai ficar um vídeo um do lado do outro. Observe. Observem como os vídeos ficaram um do lado do outro. O problema é que eles estão numa fila infinita aqui, né? Para que eles quebrem, eu tenho que fazer aqui um flex wrap, definir wrap, que é para ele poder dobrar, né? Que é fazer a quebra de linha quando chegar no espaço aqui do limite. Como eles estão muito colados, eu posso definir um gap, a gente já vem trabalhando com 5px de gap, que é de espaço entre eles, e a gente pode trabalhar aqui um justify content center
para poder centralizar eles mais ao meio aqui da nossa aplicação. Vejam que a gente tem aqui a listagem com os 31 vídeos no total, tudo bem? Daí a gente precisa fazer o que agora? Ter uma caixa de pesquisa que permita que a gente armazene o dado que a pessoa digitou e a partir desse dado que a pessoa digitou, a gente aplique um filtro nessa nossa exibição de dados que está aqui embaixo. Tudo bem? Então a gente precisa fazer isso daí basicamente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar as alterações, eu vou fechar aqui o CSS do VideoList, vou fechar aqui o CSS do Search Module, vou salvar e fechar aqui o VideoList do index dele, vou salvar e fechar aqui o nosso index do nosso componente que foi criado na aula de hoje. Beleza, e se a gente for lá para o nosso index na nossa página home, ele está dando um erro aqui porque a gente usou o use state na aula passada e eu apaguei as coisas, mas não tirei o use state lá de cima. Então vou apagar, vou salvar, aqui está tudo beleza. Então por enquanto a nossa aplicação está assim. Se eu venho para home, eu tenho banner, eu tenho categorias e vídeos listados por categorias. Se eu vier assistir, por enquanto não está aparecendo nada. Na verdade seria interessante a gente refatorar isso daqui. Se eu clicar nos vídeos, eles vão aparecer para eu poder assistir. E se eu clicar agora aqui em pesquisar, eu tenho uma nova página que tem um título pesquisar, exibe para mim a quantidade total de vídeos e a listagem total de vídeos que eu tenho aqui na minha aplicação. Porém, falta eu colocar uma caixa de pesquisa. A gente vai fazer o seguinte, para o vídeo não ficar muito longo, já que a aula ficou muito densa e de certa forma um pouco corrida, na próxima aula a gente vai implementar o componente de busca. A gente vai implementar o componente de busca, que é um componente que a gente vai criar, aqui no caso especificamente a nossa caixa de busca, e depois a gente pode exibir a listagem de vídeos de acordo com o critério de busca. Então na próxima aula a gente vai implementar essa funcionalidade. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!